Quero agradecer especialmente à equipe da Abradep, do IPRAD, da OAB Nacional e da Escola Judicial Eleitoral do TSE pelo convite para participarmos deste evento tão significativo na comunidade eleitoralista, né? Saudar a doutora Jéssica Teles, que nos acompanha, bem como a doutora Lara, que já está aqui no ambiente há bastante tempo e pode me auxiliar aqui na presidência em alguma ocasião. Fique muito à vontade já pela experiência. Fico muito contente em presenciar esse projeto, até porque a minha formação ela é bastante acadêmica e por muitos anos ministrei na universidade e sempre primei muito pela prática simulada, por quebrar alguns paradigmas dentro do ensino em relação a dar ao acadêmico essa possibilidade de já ser um advogado, né? Eu ministrei direito administrativo e direito eleitoral, e a minha cadeira de direito administrativo era no 9º e 10º semestre. E eu fazia licitações simuladas, muitas vezes, para ensinar os alunos a respeito da prática licitatória. E eu sempre dizia a eles o seguinte: já considero os colegas advogados, né? Só temos mais caminhada que vocês. E é esta a realidade hoje aqui neste julgamento e no julgamento simulado já da Suprema Corte Eleitoral, né, do nosso TSE. Me sinto muito lisonjeado hoje em presidir esse tribunal. Inclusive, eu já encaminhei aí ao nobre professor doutor Marcelo os nossos requerimentos de jetons, né, doutora Lara, porque a nível de TSE já faz uma diferença muito grande, né? E digo o seguinte: é tão interessante e bonita essa iniciativa, porque além de ser por si só uma iniciativa singular, estamos num momento mais singular ainda, que é essa questão da pandemia e que nos faz viver uma realidade de julgamentos virtuais, de fato e de verdade, nos tribunais, e vocês já estão ensaiando aqui de uma forma simulada, né? Então, com certeza, vocês devem se sentir muito privilegiados por estar nesse projeto, e digo a todos, os nobres advogados aqui que vão ministrar suas sustentações orais, que sintam-se muito tranquilos nesse uso do seu tempo, né? E respirem fundo e pensem que vocês realmente não têm nada a temer ao erro, a algum equívoco. E eu sempre disse aos meus alunos, e volto aqui a dizer para vocês, quando a gente erra, a gente não persiste no erro e nem deve se atrapalhar. Basta dizer: com licença, cometi um equívoco, vou voltar à argumentação. E começa de novo a sua argumentação, sem receio de que isso possa prejudicar a sua tese de defesa. Isso já aconteceu comigo na tribuna, realmente dentro dos tribunais. De eu dizer: opa, equivoquei, excelências, me perdoem, eu vou voltar ao raciocínio aqui. E é assim que tem que ser. Então, com essas palavras, eu quero proporcionar a vocês um ambiente muito saudável e muito tranquilo, certo? Aproveitem muito bem este momento. E damos, então, assim, o início a este julgamento, que é um caso muito interessante, trazido aqui pelo nobre e querido amigo Pereira, que é uma sumidade na área do direito eleitoral. Uma causa muito difícil, de fato. Então, assim, não é para assustá-los, mas para confortá-los de que realmente tem bastante detalhes aqui dentro desse processo, né? Temos várias ações e, por isso, talvez vocês, ao invés de ficarem nervosos, devem ficar
muito felizes porque se trata, talvez, dos casos aí em julgamento dos mais interessantes. Então, com isso, com essas breves palavras, dou início à nossa sessão e passo a palavra à primeira equipe para o uso do seu tempo regulamentar. Excelentíssimo senhor ministro-presidente deste Tribunal Superior Eleitoral, ministro relator e demais ministros desta Corte, excelentíssimo procurador-geral eleitoral. A partir desta tribuna, serão abordadas as razões recursais de Marcos Rocha, Carlos Cunha e o Partido Comunista, todos como recorrentes e como assistentes do Ministério Público. Antes de adentrar ao mérito, e as questões, é preciso trazer aqui as questões preliminares. E para não se ter dúvida quanto ao interesse recursal de Marcos Rocha, cumpre registrar que os pedidos por ele formulados, apesar de terem sido atendidos pelo Tribunal Regional do Paraná, guardam essência consequencial idêntica aos pedidos apresentados às demais ações. São eles a cassação dos mandatos dos recorridos e a aplicação da inelegibilidade por 8 anos. Sendo assim, possui total interesse no provimento dos recursos de Carlos Cunha e o Partido Comunista, bem como não poderia deixar de se apresentar neste tribunal como assistente litisconsorcial do Ministério Público Eleitoral. Cumpre destacar ainda a possibilidade e o cabimento do ajuizamento da presente ação de investigação judicial eleitoral antes mesmo de formalizado o pedido de registro de candidatura. Isso porque, na hipótese dos autos, verificou-se que os recorridos e seus respectivos partidos políticos realizaram evento público de lançamento de pré-campanha e pré-candidatura, gerando na sociedade a expectativa das candidaturas propriamente ditas no pleito eleitoral. Vale dizer por oportuno que, a partir daquele momento, surgiu aquilo que o ministro Edson Fachin chamou de candidatura material, quando do julgamento do recurso especial número 29409 de 2016. Pede licença para ler o trecho do voto do ministro Fachin, em que desmascara a existência, mesmo que na pré-campanha, de uma candidatura material. Abre aspas. Deve-se partir de uma definição material de candidato, que não se limite apenas ao momento formal de apresentação do registro de candidatura. O pedido, nesta lógica, serviria tão somente para homologar aquilo que já se decidiu há muito, a candidatura. Portanto, seria abusar da ingenuidade desta Justiça Eleitoral, dos cidadãos paranaenses e desta advogada, a admissão de argumentos que conduzem pela impossibilidade de enfrentamento da AGE por conta da inexistência do pedido do registro à época do seu protocolo. Demonstrada a condição material de candidato, caberá a essa Justiça Eleitoral processar e julgar a AGE. Ainda assim, em momento posterior, foram anexados os autos a comprovação do pedido do registro dos candidatos ora recorridos, afastando quaisquer outras dúvidas. Ainda em sede de preliminares recursais, quanto à formação do litisconsórcio com o gerente do restaurante, em que se constatou a prática do ilícito eleitoral em favor dos recorridos, esta se mostra desnecessária. É que, de acordo com a jurisprudência pacífica do TSE, é dispensável a formação do litisconsórcio passivo necessário quando o agente pratica a conduta vedada ou o ato abusivo na condição de mero mandatário do beneficiário que integra a demanda. Este foi o entendimento aplicado pelo ministro relator Admar Gonzaga, no recurso especial número 32372, julgado no dia 19 de março de 2019. Portanto, deve ser analisada a prática de compra de votos em favor dos recorridos e posterior condenação, na medida em que a situação em tela se enquadra na jurisprudência trazida, em que o gerente estava na condição de mandatário dos recorridos. É importante chamar a atenção desta colém da Corte para a necessária manutenção da aplicação dos efeitos de forma imediata do acórdão proferido pelo TRE do Paraná. Luiz Fernando Casagrande Pereira, durante o 5º Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral, no qual estive presente, formulou um raciocínio preciso quanto ao cumprimento imediato da decisão que caça mandatos eleitorais. E peço licença para reproduzir a fala do renomado jurista naquele evento. Abre aspas. O candidato possui soberania popular, até o momento em que sobrevinha sentença dizendo o oposto. De tais palavras,
é preciso extrair a premissa de que a sentença desconstitui a soberania popular, que presumia a conquista de um mandato. E, consequentemente, a presunção da legitimidade do eleito, jamais devendo esperar o julgamento do recurso. Isso porque o recurso... Doutora Rebeca, bom dia. Bom Eu gostaria dia. que a senhora comentasse como superar a questão do efeito suspensivo diante da alteração legislativa que alterou a redação do 257, parágrafo 2º do Código Eleitoral, impondo efeito suspensivo ex lege a recurso de cassação de mandato. Veja, Excelência, a legislação eleitoral é tão somente uma das fontes do direito, sendo também a jurisprudência um instrumento complementar para que se possa utilizar no julgamento fatídico da situação. Ou seja, que fique claro, neste caso, que o ônus da demora para o julgamento do recurso pertence tão somente a quem foi cassado. Não se deve esperar o julgamento do recurso, porque o recurso interposto por quem já perdeu e não tem mais a soberania popular a seu favor, justifica, portanto, o afastamento imediato do candidato. Desta forma, deve ser mantido o imediato afastamento dos irmãos Silva dos cargos de deputado federal e governador. Conforme já assentado pela jurisprudência do TSE, a exigência ou não de formação do litisconsórcio passivo necessário entre o autor do abuso e o candidato beneficiado depende de análise acerca de prejuízos à ampla defesa e ao contraditório. À luz do que ensina... Pois não? 2 minutos para a senhora. Obrigada. À luz do que ensina Fred Didier, a sentença judicial será válida e eficaz em relação àqueles que participaram do pleito e ineficaz em relação àquele que não foi citado. Lá do outro, o ministro Henrique Neves, por ocasião do julgamento do RESP número 84356, que tão somente o autor do ilícito é quem possui as condições para apresentar a defesa sobre os fatos abusivos. Isso porque, na ótica do ministro, a tão somente ele seria dado conhecimento dos pormenores da situação. Ocorre que, no caso dos autos, prejuízos não foram identificados à defesa, sobretudo em razão de que os recorridos estiveram presentes no culto religioso em que fora praticado o ato abusivo, portanto, sendo de conhecimento deles os pormenores dos fatos. Somado a isso, o vídeo que retrata todo o acontecido encontra-se presente nos autos, tendo sido ofertado a este material ao contraditório em momento oportuno. Ainda em sede preliminar, cumpre ratificar a legalidade da gravação ambiental, sobretudo para comprovar a prática da captação ilícita do sufrágio, conforme já fixado por este TSE, nos autos recurso especial 40898, de relatoria do ministro Fachin. O entendimento prevalece até o presente ano, em que o ministro Luiz Roberto Barroso considerou acertadamente lícita a gravação ambiental. Esta colém da Corte entendeu pela possibilidade de gravação ambiental, sem o conhecimento dos demais interlocutores, ainda que em ambiente privado. Enfrentadas as preliminares recursais e questões prejudiciais, cumpre adentrar o mérito a cargo do colega que me sucederá logo em seguida. Pela atenção, obrigada. Muito bem. Então, na continuidade, o doutor Caio. Bom dia. Inicialmente, cumprimento o excelentíssimo senhor presidente, as excelentíssimas ministras que integram a mesa e estendo cumprimento também a todos os demais presentes nessa colém da Corte. Tecidas as considerações iniciais acerca das preliminares, passo a adentrar a questão do mérito, onde vale destacar que a Corte Regional entendeu de maneira diversa do quanto esperado, no sentido de considerar improcedente as alegações que merecem reparo por esse tribunal, conforme passaria a expor. Pois bem, excelências, diante do quanto exposto, demonstrada a licitude da gravação ambiental, necessário que se faça a análise da captação ilícita do sufrágio. Isso porque, como bem expresso no artigo 41A da Lei 9.504, os atos de entregar, prometer, doar ou oferecer benefícios de qualquer natureza aos eleitores, a fim de obter o voto, configuram a captação ilícita do sufrágio, porque distorcem a democracia, a legitimidade e a normalidade do pleito eleitoral. Ora, excelência, se esse não é o caso dos autos, outro não é. Verifique-se
que no dia 20 de agosto de 2022, João Silva, em reunião com seus empregados, prometeu que, caso fosse eleito, conseguiria para aqueles que tivessem o melhor desempenho cargos no governo, com claro objetivo de obter votos, conforme cabalmente demonstrado pela gravação e pelo termo de declaração anexado aos autos. Além do mais, Pedro, gerente do restaurante e homem de confiança de João, atuou como longa-manos, garantindo que benefícios seriam concedidos caso João fosse eleito. Pois bem, passada essa etapa, onde verifica essa caracterização da captação... doutor, a respeito dessa questão da interferência do gerente na promessa, gostaria que pudesse enfrentar um pouco a questão do conhecimento por parte do candidato. Claro. O gerente era simplesmente um terceiro intermediário. Ele tinha poderes para tanto por conta da relação de confiança que tinha com o João. Até porque não é necessário que o ato em si seja praticado e executado pelo próprio candidato, sendo suficiente o seu consentimento, que é claramente perceptível nos autos. Tem prova nos autos desse conhecimento? Provas... Não, Excelência. Como demonstrado, foi realizada uma reunião dentro do próprio restaurante entre um funcionário e o gerente do restaurante, onde fora garantido por ele que João conseguiria cargos, benefícios, caso fosse eleito. Pois bem, passada essa etapa, onde verifica-se a caracterização da captação ilícita do sufrágio, é importante ter por presente o segundo tópico que merece ser analisado por esse tribunal, qual seja o abuso do poder religioso realizado pelo presidente do Centro Espírita. Excelências, no dia 29 de setembro de 2022, o senhor Lucas, presidente do Centro Espírita Luz Divina, desvirtuando-se de sua função e utilizando-se de maneira ilegal da sua autoridade enquanto líder e orientador, durante uma reunião com em torno de 200 eleitores, proferiu discurso favorável aos irmãos que, inclusive, estavam presentes no momento. Tal atuação impede a liberdade de consciência dos protagonistas do pleito, dos eleitores, no caso, interferindo na lisura, na paridade e na legitimidade das eleições. O ministro Edson Fachin, inclusive, já se posicionou sobre o tema no relatório do RESP 8285 de Goiás, onde destacou, abre aspas, no campo das eleições, o respeito ao princípio da liberdade de escolha e a preservação da igualdade de oportunidades deve incidir sobre qualquer pessoa ou entidade que se encontre em situação de exercer influência sobre os eleitores, circunstância que se enquadra os ministros religiosos e suas respectivas organizações. Excelência, as condutas apontadas na ação passam longe de serem consideradas graves. Na verdade, elas são gravíssimas e merecem reprovação por essa Corte Eleitoral. Ora, vale destacar também que no relatório do mesmo RESP mencionado anteriormente, o ministro Fachin propôs que fosse assentado neste egrégio tribunal a viabilidade do exame jurídico do abuso do poder de autoridade religiosa no âmbito das ações de investigação judicial eleitoral. Pois bem, Excelências, superados... Matéria muito interessante, essa matéria do abuso do poder religioso. A indagação que eu faço para Vossa Excelência trabalhar um pouco mais esse tema, uma vez que ele é bem pertinente, e vou acrescentar os minutos aí a mais na sustentação, garantindo a equipe depois também na réplica. Existe tipificação na lei sobre o abuso do poder religioso? Excelências, essa conduta não é tipificada normativamente. Não existe uma vedação legal, mas a jurisprudência já vem aceitando o entendimento de que o abuso do poder religioso interfere na lisura das eleições. E na sua constatação, basta a interpretação do costume em relação a não ter ou em detrimento da ausência de tipificação legal? Excelência, eu acredito que a não existência é uma questão de mera formalidade, mas como a jurisprudência já vem entendendo no sentido, até porque como o líder religioso interfere diretamente no convencimento do eleitorado, isso sim é uma conduta ilícita que merece ser reprovada pelo tribunal. Pois bem, Excelências, superados os pontos que merecem reparo por esse tribunal, é importante trazer à baila o que assertivamente o tribunal julgou procedente.
Primeiramente, em relação à propaganda eleitoral antecipada, em razão da atuação massiva dos irmãos na divulgação das suas pré-campanhas, onde acertou o Tribunal Regional, pois os irmãos, durante a pré-campanha, além de realizarem cerca de 75 eventos presenciais, contratarem empresa especializada de marketing para gerir suas redes sociais e postar excessivamente conteúdo claramente com cunho eleitoral. A prática realizada, mesmo que sem pedido explícito de voto, já foram caracterizadas como propaganda eleitoral antecipada, como se pode perceber no recurso ordinário 060-16-16-19, de relatoria do ministro Oded Fernandes. Já no tocante ao segundo ponto, acertado pelo tribunal, é em relação ao abuso do poder econômico, pois, conforme o entendimento balizado por essa corte, inclusive no mesmo caso suscitado anteriormente, peço licença mais uma vez para ler o que expôs o ministro. A produção de farto material de pré-campanha e de campanha no período imediatamente anterior ao eleitoral e com investimento de grande quantia de dinheiro caracteriza o abuso do poder econômico. Excelências, esse é exatamente o caso em questão, até porque, como demonstrado no caso, as contas dos irmãos Silvas foram o dobro durante o período pré-eleitoral. Excelências, gostaria de solicitar mais um minuto para concluir o raciocínio? Sim, já está sendo acrescentado. Por fim, atuou assertivamente também o tribunal no sentido de considerar o uso indevido dos meios de comunicação em relação aos disparos de massa de mensagem, até porque, nitidamente, apesar de não se comprovar a autoria dos irmãos, é perceptível o prévio conhecimento dos mesmos enquanto os beneficiários da conduta. Pois bem, excelências, por todo exposto, requer aos recorrentes que seja mantido o acordo no tocante ao mérito analisado pelo Tribunal Regional, bem como seja reformada a decisão em relação à análise da desconsideração da formação do litisconsorte passivo com o seu Pedro, para que seja apreciada e configurada a captação ilícita de sufrágio, e com o seu Lucas, presidente do Centro Espírita, para que seja analisado e configurado o abuso do poder religioso. Pela atenção, muito obrigado. Muito obrigado pela participação de Vossas Excelências. E ouviremos agora a segunda dupla, composta pela doutora Flávia e doutor Gustavo, correto? Correto. Cumprimento as Vossas Excelências, ao senhor presidente, e inicio aqui a minha fala. Em sede de preliminar, gostaria de alegar a falta de litisconsórcio passivo entre o titular e o vice da chapa. E também ressaltar que não houve o pedido de registro de candidatura, como a advogada bem falou. Então, não temos como falar que não é necessário o litisconsórcio. E assim inicio a defesa em relação à captação ilícita de sufrágio. Nós sabemos que o local em que os candidatos estavam e o local em que o gerente em questão estava era um restaurante, um local de acesso de inúmeras pessoas. Podemos considerá-lo, assim, um local talvez público, não um local privado, como foi alegado, e ainda a gravação estava sendo feita entre uma das pessoas presentes no local e as outras não sabiam. Então, aqui nós temos a ilicitude dessas gravações. Não está correto, não está sendo entrando no campo legal, não temos a legalidade dessas gravações. Mas ainda que for reconhecida, não foi no acórdão reconhecida, mas se acaso essa corte entender pela legalidade das gravações, deixo aqui claro que no artigo 41A da Lei 9.504 de 97, eu vou pedir licença para ler, acredito que meus colegas tiveram um pequeno equívoco em relação a este artigo, porque ele diz: constitui captação de sufrágio vedada por essa lei o candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor com o fim de obter-lhe voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro de candidatura. O ocorrido, como bem falado nos autos, nós temos o ocorrido no dia 12 de agosto, anterior
ao registro de candidatura. Então, não há que se falar em captação ilícita de sufrágio. Pode existir um crime fora do tempo em que a lei determina que aquilo seria crime? Não existe isso. Então, encerro aqui a minha fala de captação ilícita de sufrágio, porque não acredito que vale a pena debater um tema que sequer se enquadra na lei, uma acusação que sequer se enquadra no artigo 41A, que está positivado a captação ilícita de sufrágio. Somente indagar na advogada, se mesmo em relação aos fatos anteriores, mesmo no registro, não existiria a possibilidade de ajuizamento, né, de AIGE para averiguar fatos anteriores. Eu gostaria que a nobre advogada fundamentasse nos precedentes desta Corte, Tribunal Superior Eleitoral. Obrigada. Em relação à captação ilícita de sufrágio, se tem o entendimento de que a captação ilícita ela deve ser expressa, sempre solicitando o voto expressamente, ainda assim não ocorreu. E também, como adentrando aqui no artigo 41A, a lei ela é muito clara. Então, não tem como a justiça eleitoral, que é uma justiça legalista, uma justiça que sempre se adequa à lei, nunca contraria em suas decisões, fugir do que está escrito em um artigo tão claro. Ainda mais quando o fato ocorrido foi no dia 12 de agosto e o registro de candidatura no dia 14, pode ser dia 14 ou 15 de agosto, no caso do pedido de registro de candidatura com a entrega dos documentos físicos. Eu queria só esclarecer uma situação de fato e de direito também, porque como é que ficaria afastada, então, a alegação de abuso de poder econômico, considerando que essa violação, né, mesmo que não haja violação expressa, a tipificação da captação ilícita de sufrágio, como é que ficaria afastada a prática de abuso de poder econômico? Vou fazer a complementação, saudar a doutora Jéssica, aqui que eu não tinha visto antes no quadro. Vou fazer uma complementação também ao que a doutora Jéssica abordou, e é de suma importância, porque a Corte Regional ela entendeu o abuso de poder econômico em detrimento da pré-campanha, né? E tivemos recentemente, aqui no Tribunal Superior Eleitoral, a cassação da senadora Selma Arruda, do estado de Mato Grosso, exatamente por abuso de poder econômico nos atos de pré-campanha, né? E foi confirmado aqui nesse tribunal a cassação que ocorreu no Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso. Então, gostaríamos que Vossa Excelência pudesse enfrentar um pouco essa discussão, não do 41A, que está claro, né? Vossa Excelência muito bem delineou aí que não tem tipificação fora do que diz aí como candidato. Mas o que a doutora Jéssica provocou, me parece, e eu também gostaria que Vossa Excelência pudesse adentrar um pouco na sua argumentação, se possível, é da questão do abuso de poder econômico nos atos de pré-campanha. O abuso de poder econômico, os gastos em pré-campanha, eles não são pré-definidos pelo TSE. Não temos uma definição, como no caso da campanha em si, em que os gastos são devidamente delimitados. O abuso de poder econômico, nessa acusação, os candidatos excederam o valor de R$8.000. Esse valor de R$8.000, em relação aos gastos totais que eles poderiam ter em campanha, compreendem 0,07% do valor. Então, foi 0,07% o valor excedido pelos candidatos que foram devidamente ressarcidos. Então, como não existe um limite pré-estabelecido para que sejam feitos gastos em pré-campanha, nós temos aqui um valor irrisório, um valor que não afeta diretamente as eleições. A Justiça Eleitoral é bem clara quando irá cassar um candidato, quando defere um pedido
para a cassação da candidatura, que o fato ocorrido ele deve ofender e diferenciar o resultado das eleições. Então, quando a eleição ela é influenciada por algum fato que o candidato cometeu, sim, deve ser cassado, e não estamos aqui para acabar ou para enganar vossas excelências, para dizer que não deve ser cassado de forma alguma, mas estamos aqui dizendo que não houve interferência desse valor nas eleições, ainda mais porque houve o ressarcimento, nós estamos falando de um valor irrisório e um valor que não fez com que a candidatura fosse, que os candidatos fossem eleitos através de 0,07% dos gastos. Esse valor não comprometeu a candidatura deles, ainda mais que houve pesquisas, os candidatos tiveram 70% dos votos. Então, assim, é um número de votos expressivo. Nós aqui não estamos falando de uma candidatura totalmente com lisuras, uma candidatura errada, uma candidatura que houve máculas. Nós estamos falando de pequenos erros, mas que não afetaram, deixo claro a vossas excelências, não afetaram de forma alguma o resultado das eleições, o resultado das urnas. Doutora Flávia, já acrescido o tempo que nós concedemos a mais para a equipe anterior, Vossa Excelência tem agora 2 minutos para encerrar. Obrigada. E agora, em relação à propaganda antecipada, eu digo que os candidatos, sim, contrataram uma empresa de marketing, como a acusação bem falou, mas isso não compreende crime nenhum. Isso não compreende a propaganda antecipada. A propaganda antecipada, de acordo com o artigo 36A, ela é em relação à solicitação expressa de voto, o que não ocorreu. Não ocorreu. O que ocorreu é supostos seguidores dos candidatos pedindo voto, mas de forma alguma em nome do candidato. Não sabemos sequer se eram pessoas que realmente eram a favor dos candidatos ou simplesmente estavam fazendo aquilo para trazer algum problema para os candidatos, porque nas redes sociais dele, de forma alguma, houve o pedido. Então, não há que se falar também em propaganda antecipada. E para falar melhor sobre o tema, encerro aqui a minha fala e passo para o meu colega. Obrigada. Então, em seguida, ouviremos o doutor Gustavo. Cumprimento os excelentíssimos ministros, excelentíssimo presidente deste egrégio tribunal, e complementando a fala da excelentíssima advogada Flávia, continuando com a propaganda antecipada, gostaria de dizer que, como não houve esse pedido explícito de voto, não pode-se dizer que houve uma propaganda antecipada. O contrato desta empresa privada para o impulsionamento da sua visibilidade no meio tecnológico, isso é totalmente aceitável pela legislação. Pode ter o impulsionamento, mas não pode haver os disparos em massa. E onde houve os disparos em massa, foi de apenas foram pessoas que apoiavam eles. Ou não sabemos, pois não existem provas que dizem que houve essas provas. Ninguém disse quem foi que fez esses impulsionamentos, nem quem fez esses disparos em massa. Não tem provas que especifiquem da onde saiu isso. E trazendo também o uso indevido dos meios de comunicação, querendo dizer que falaram que houve fake news, que todo esse uso da tecnologia foi prejudicial aos irmãos Silva, o que não ocorreu também. Houve somente esse contrato para o impulsionamento e o impulsionamento não é ilegal. E a defesa encerra a fala aqui, trazendo os pontos de que, preliminarmente, o litisconsórcio necessário ele deveria ter sido feito, pois não acionaram pessoas que deveriam estar juntas nesse processo. Captação ilícita de sufrágio também não ocorreu. Gostaria que a nobre advogado fundamentasse
o litisconsórcio necessário, né? Explicasse por quê, com fundamento em fontes do direito eleitoral, seja fonte formal, legislação, seja fonte material precedente da doutrina. Muito obrigada. A nobre advogada já trouxe pontos referentes ao litisconsórcio necessário, trazendo que quando o processo foi feito contra os irmãos Silva, deveriam ter trazido também o gerente do restaurante, assim como não fizeram. E logo como não fizeram, ele necessita estar presente no processo, pois para ter o ajuizamento da ação onde ele faz parte e ele não foi trazido como parte, é um dos principais pontos para uma petição inicial. Para ter os requisitos da petição, precisam ter as partes necessárias. Respondendo? Respondeu? Excelentíssima. Doutora Jéssica, ok? Sim, excelência. Obrigada. Pode dar sequência. E falando também do abuso do poder religioso, o que também não ocorreu, pois além deles não terem subido e ter falado algo para os candidatos, eles apenas estavam presentes. O que foi feito ali, eles não tiveram dolo, não tiveram interesse algum. Foi apenas algo praticado por uma outra pessoa. E a defesa encerra aqui a sua fala. Muito bem, então passaremos ao exercício da réplica, que será exercido pela doutora Rebeca, por 3 minutos. Retomo aqui a palavra, salientando com todo respeito aos meus colegas da parte contrária. O quão confusa é a defesa que não trilha uma lógica defensiva possível. A decisão do TRE do Paraná foi acertada, mas ainda assim pode ser aperfeiçoada por esta Corte Superior a fim de que seja atendida à soberania popular. Quanto à discussão sobre a formação do litisconsórcio com o candidato a vice, trata-se de matéria superada em sede ainda de defesa, não havendo interesse de agir no recurso quanto a este ponto. Após superadas preliminares, salienta este Tribunal Superior Eleitoral que, a partir da análise da gravação ambiental da reunião com os funcionários, de fato, houve a compra do voto, de maneira que os recorridos, com o único objetivo de obtenção de votos de maneira ilegal, prometeram emprego e cargos públicos a diversos eleitores em troca de apoio político. Há prova nos autos do conhecimento dos candidatos sobre a conduta do gerente do restaurante. Não há que se falar aqui em violação à honra e à privacidade, já que os interesses violados dizem respeito à soberania de toda uma população. A ilegalidade que se verifica aqui, em virtude da potencialidade e gravidade das condutas aqui reveladas, possui relação com a captação ilícita do sufrágio, bem como a propaganda antecipada dos irmãos, utilizando-se dos negócios familiares em nítido abuso ao poder econômico e ao abuso do poder de autoridade. Ou seja, não é somente a propaganda eleitoral pura e simples, e sim condutas totalmente abusivas. Cabe ratificar aqui, ministro Blazak, que o abuso do poder religioso, em que pese não prevista legalmente, é uma modalidade de abuso do poder de autoridade. As defesas suscitadas pelos recorridos não se sustentam. Isso porque não só praticam as ilegalidades aqui demonstradas, mas também são beneficiários de conduta de terceiros, seja na captação ilícita do sufrágio, seja no abuso do poder religioso na modalidade de abuso de autoridade. Não se pode admitir, excelentíssima ministra Lara, que o desequilíbrio do pleito seja atingido por atuações massivas sob o viés econômico, com altas aplicações de dinheiro, com o objetivo de mascarar a real vontade do eleitor. Diante disso, reitero aqui os pedidos elencados para que seja mantido o acórdão no tocante ao mérito analisado pelo Tribunal Regional Eleitoral, bem como seja reformada a decisão em relação à análise da desconsideração da formação do litisconsórcio passivo com o senhor Pedro Almeida, gerente do restaurante, para que seja apreciada a configuração da captação ilícita do sufrágio, da desnecessidade da configuração do litisconsórcio passivo com o presidente do Centro Espírita, para que seja analisada a configuração do abuso do poder religioso. Desta forma, agradeço a atenção. Obrigada. Muito obrigado. Passamos a palavra para a doutora Flávia exercer a sua técnica.
compilando tudo aquilo que foi falado aqui em relação à defesa, que foi muito clara, nós temos dois candidatos eleitos democraticamente. Candidatos que, por erros considerados de acordo com a acusação, como a própria advogada bem falou, erro de outras pessoas que supostamente beneficiariam o candidato, eles estão sendo condenados por erros alheios, condutas que sequer beneficiam os candidatos de forma majoritária. Nós estamos falando, no caso do abuso do poder religioso, em um evento com 200 pessoas, sendo que os candidatos foram eleitos com a maior parte dos votos de um estado. Nós estamos falando em pequenas parcelas que poderiam ocorrer ainda sem algum evento que contou com 200 pessoas, que não é nada, é uma pequena porcentagem do eleitorado. Nós estamos falando em macular todo o processo eleitoral, macular uma eleição, ferir democraticamente o voto desses eleitores que elegeram os irmãos Silva, simplesmente por uma pequena parcela, por o quê? 0,07% de um valor excedido. E o TSE é muito claro em dizer que as condutas precisam macular o processo eleitoral, precisam macular o procedimento eleitoral, o que não ocorreu com os irmãos. Não ocorreu de forma alguma. Em relação ao litisconsortes, nós estamos falando aqui em pessoas que não puderam se defender e dentro de um processo, porque não foram acionadas devidamente, pessoas que poderiam falar e talvez corroborar com a defesa dos irmãos Silva. Nós fomos prejudicados na defesa em relação a isso, em relação ao litisconsorte, que não foi bem executado pela acusação. Então, excelências, eu peço que reformem a decisão em relação à cassação do mandato e à inelegibilidade e continuem com a não recepção do abuso de poder econômico, da captação ilícita do abuso de poder econômico, do abuso de poder religioso, e não reconheçam também a captação ilícita de sufrágio, porque realmente não ocorreu. E em nome da democracia, em nome do processo democrático, encerro aqui a minha fala em defesa dos irmãos Silva. Muito obrigado. Assim, encerramos as manifestações previstas. Eu pergunto à equipe organizadora se tem alguma observação a ser feita. Doutor Daniel. Doutor Luiz, muito obrigado mais uma vez. Farei algumas breves considerações para devolver a palavra para que o senhor possa, assim como as demais juízas, a doutora Jéssica e a doutora Lara, a quem também agradeço desde já, fazer as considerações finais para encerrar da rodada. Primeiro, muito obrigado, Rebeca, muito obrigada, Caio, muito obrigado, Flávia, muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado por terem nos proporcionado esta rodada. Esses meninos hoje, essas mulheres e esses homens hoje, né, esses grandes profissionais hoje conseguiram, numa curva de pouquíssimo tempo, trabalhar um problema jurídico sobre as duas perspectivas. Dias atrás eles estavam defendendo o polo processual oposto ao que hoje defenderam, e o desafio dessa eletromulticorte é esse. Poucas vezes na vida profissional vocês vão ter a possibilidade de lapidar tanto um problema jurídico para identificar todas as possibilidades de argumentos que desse problema pode ser extraído. Isso é um ganho. Parabéns a vocês foram incríveis. Muito obrigado por terem participado e construído a história do primeiro Electromulticorte Competition conosco. Muito obrigado aos competidores, às competidoras. Muito obrigado às nossas juízas, doutora Lara, doutora Jéssica, uma competição em que as mulheres têm ocupado um espaço tão grande, e isso muito me honra. E muito obrigado ao senhor, doutor Luiz, por ter conduzido tão bem esse painel, essa sessão. Pedimos às juízas e ao senhor juiz que procedam com o preenchimento da ficha da avaliação, conforme o link disponibilizado das equipes,
nos próximos 15 a 20 minutos, para que as notas possam ser computadas. Estamos aí nos aproximando do final da nossa fase de rodadas orais preliminares. Então, é um pedido que faço, agradecendo mais uma vez a todos vocês. Foi uma honra estar aqui nessa manhã de sábado, vendo uma rodada tão incrível acontecer, sabendo do tempo das condições e que em nenhum momento eu consegui perceber, identificar quão pouco tempo vocês tiveram para construir essa apresentação, esses argumentos e apresentá-los com coesão, com consistência e com a segurança que vocês apresentaram. Muito obrigado, parabéns, competidores, muitos. Vocês persistam aí no direito eleitoral. Doutora Lara, e provavelmente vamos nos ver de novo, doutora Lara. Semana que vem. Pois é, falei para o professor Marcelo, a senhora está na lista das juízas e juízes que, assim, eu falei, professor, tem quantas rodadas esse pessoal? A senhora está em muitas rodadas. Muito obrigado, viu, doutora Lara? Também a doutora Jéssica, a doutora Luiz Blazac, mas é porque com a doutora Lara eu já tive umas 10 rodadas. Muito obrigado mesmo, viu, por construir essa história, contar essa história junto com a gente. Vocês são realmente parte importantíssima dessa experiência toda, que eu espero que seja, de fato, potência de criação no direito eleitoral. Passo agora a palavra ao professor, né, porque aqui, nesse momento, todos os juízes agora se apresentam como professores, que é isso que vocês foram durante toda a rodada, mesmo quando perguntaram e questionaram, ao professor Luiz Blazac para dar encerramento dessa rodada, conceder fala às demais juízes para fazerem suas considerações. E, mais uma vez, agradeço a todos e todas, em nome de toda a comissão organizadora, em nome da ABRADEP, do IFRAD, da Comissão Nacional da OAB e da EJA. Muito obrigado a todos e passo a palavra ao senhor presidente do painel, professor Luiz. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu pergunto à doutora Lara se deseja utilizar a palavra. Obrigada, professor Luiz. Eu queria agradecer novamente, sempre gosto de fazer esse encerramento, à comissão organizadora, que tem sido primorosa nas comunicações e na condução dos trabalhos, ao Daniel, na pessoa do Daniel, que está aqui hoje, da Monique, que eu vi que está ali também na organização, e principalmente parabenizar mais uma vez, né? Eu já vi vocês, não é a primeira vez que estou encontrando os competidores, a gente vê a evolução de vocês, o estudo do caso e o aprofundamento de doutrina e jurisprudência, então vocês estão de parabéns. Vocês serão com certeza advogados eleitoralistas, caso desejem, porque vocês têm futuro. Meus parabéns, viu? E muito prazer em conhecer o professor Luiz e a doutora Jéssica. Eu que agradeço também, e a honra de tê-la conhecido aí já muito conhecida do TRE do Paraná, né? É Paraná que, né? Estás, né? Doutora Jéssica. Oi, bom dia, né, a todos. Eu gostaria de parabenizar, agradecer o convite, dizer que é uma honra estar conhecendo a doutora Lara, o doutor Luiz Blazac, eu não sei se ele lembra, mas a gente já se conheceu aqui no Concede, né, no Ceará. E parabenizar a todos, ratificar meus agradecimentos, né, novamente ao Daniel e à Monique, e que vocês, né, foram maravilhosos e a gente está aqui para contribuir com o crescimento profissional de todos. Muito obrigada. Muito bem. Claro, doutora Jéssica, como eu vou esquecer desse encontro maravilhoso lá em Fortaleza, um congresso espetacular, e tive a honra de conhecê-la, e depois disso acompanhando aí nas publicações e outras lives aí do eleitoral, né? Parabéns sempre pela sua grande trajetória na área do direito eleitoral, assim como a doutora Lara, que aí no TRE do Paraná também tem feito um trabalho muito destacado. Eu quero agradecer muito à equipe organizadora e na pessoa do Dr. Marcelo, Dr. Daniel, doutora Laila, que tivemos contato sobre esta manhã, e dizer que a minha satisfação sempre de estar em atividades acadêmicas é muito grande. Não meço esforços para
cooperar e levar um pouquinho daquilo que a gente já trilhou, né? Quero dizer a todos os participantes desse julgamento que essas pedras que vocês hoje foram trilhando no caminho, nós também tivemos já por muitas vezes. E vocês foram brilhantes. Não é um elogio só para formalidade. Não. Como muito bem destacou o doutor Daniel, quando eu dividi o tempo aqui em 7 minutos, 8 minutos, eu fiquei com uma dor no coração muito grande. Eu já estava planejando aqui duplicar esse tempo para vocês, porque o doutor Pereira, quando vocês encontrarem ele pessoalmente, vocês falem para ele assim: olha, doutor, poderia ter posto menos problemas naquele caso, né? O caso trazido para vocês é muito complexo, né? Aqui temos abuso do poder econômico, abuso do poder da autoridade, e esse famoso inexistente, mas, por outro lado, presente na vida, mas inexistente na legislação, do abuso do poder religioso, né? Ontem à noite, inclusive, eu ressuscitei uma gravação minha, que hoje estará aí no Facebook. Vocês podem entrar lá no meu Facebook, José Luiz Blazac. Eu faço uma alusão aí sobre essa questão do abuso do poder religioso, uma vez que ele é inexistente na legislação. Então, se está criando aí uma figura que não tem previsão legal, né? Mas é muito polêmico, né? A atuação dos religiosos é cada vez mais presente na vida eleitoral. E vocês souberam enfrentar o tema com muita propriedade, com já conhecimento da matéria. Meus parabéns, doutora Lara, doutora Jéssica e eu colocamos vocês em algumas perguntas bem assim no meio do raciocínio de vocês, para uma forma de a gente poder ajudá-los a entrar numa polêmica e sair de uma polêmica buscando o raciocínio que estava sendo construído. E vocês muito bem souberam trabalhar essa atividade, né? Então, eu quero dizer isso para incentivá-los de que esse exercício da advocacia, ele é sublime. Tá? E eu ouvi uma frase, quando eu estava ainda acadêmico, que marcou minha vida e me dividiu na escolha em fazer concursos para a magistratura, ou Ministério Público, ou seguir a advocacia. Dizia um professor meu, que já é conhecida essa frase no Brasil inteiro: o advogado é o primeiro juiz da causa. Então, o advogado ele tem uma função sublime de pegar os primeiros pontos de uma causa e fazer o juízo do certo e do errado, ainda que ele tenha que defender alguém propriamente dito. Mas, para ele, no pegar da causa, ele tem que fazer um juízo. Então, vocês hoje demonstraram que estão se preparando muito bem para, no momento que pegarem a sua carteira da OAB, estarem ali já com a ferramenta lapidada para começar a advogar e, numa qualidade de julgar a causa que vocês vão advogar, poder exatamente se preparar muito bem. Parabéns, que Deus abençoe muito vocês na escolha do caminho que vocês vão trilhar. Não quero dizer que quem vai para os concursos não é menos sublime, não. Mas a advocacia tem esse lado de realmente nos dar uma propriedade com muita liberdade naquilo que a gente vai escolher. E é esse o sentido. Então, muito obrigado por esse momento, obrigado pela participação das colegas, doutora Jéssica, doutora Lara, doutor Daniel, pela sua gentileza e fidalguia em nos tratar aqui, e desejar, então, a todos dessa comunidade acadêmica um grande sucesso e que os congressos aí no Brasil afora nos faça encontrar pessoalmente. Especialmente, tem 2 aí, ó, Fortaleza e Paraná. São os 2 congressos que eu participei ultimamente de maior destaque, realmente,
no direito eleitoral. Muito obrigado. E o Congresso do Paraná vai ser logo em seguida. Pois doutor. é, vai ser virtual, né? Então fiquem todos antenados, vou fazer uma propaganda pelo IPRAT do Congresso. Pois é, só aí complementando a doutora Lara, a competição, o EMUT, ele é integrado ao Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral. As rodadas semifinais vão acontecer durante a programação do Congresso. Então, e a final, a grande final também ocorrerá durante a programação do Congresso. Legal, com aquele não sabia. time. As rodadas semifinais e a final vão acontecer ali conjugadas com o Congresso. Então, os competidores... Vai ser emocionante, com certeza. Vai ser bem legal. Vai ser bem legal. Daniel, estou olhando aí um jabá junto com a doutora Lara. Já saiu a programação total do Congresso? Creio que não, doutora Jéssica. Houve o lançamento, né? Houve o lançamento do Congresso já, mas a programação deve estar saindo nos próximos dias, viu, doutora? Assim que sair, a senhora faremos com que chegue até a senhora. Muito bem. Vamos divulgar, né? No meio, na universidade, vamos divulgar. Tá joia. Podemos dar por encerrado, então, doutor Daniel? Sim, doutor. Conforme sua deliberação. O senhor quem manda agora. Damos por encerrado, então, a atividade e vamos fazer as avaliações imediatamente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Bom dia para vocês, bom final de semana. Obrigado. Também, obrigada. Bom dia, obrigada, tchau, tchau.